Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Microsoft Word. Bem, galera, na aula de hoje nós vamos falar de uma ferramenta específica do Word que vai possibilitar que a gente crie alguns tipos de documento que vão necessitar desse tipo de recurso, tá? O nome da ferramenta que nós vamos aprender hoje, e vamos aí também aprender alguns exemplos do que fazer com ela, é a ferramenta tabulação, tá? Estou mostrando aqui para vocês o teclado, um teclado de exemplo, só para vocês se situarem com relação à ferramenta, tá? Onde ela fica localizada no seu teclado, e é essa ferramenta aqui, ó. Ela pode ter esse símbolo, tá? Nos teclados mais novos, tá? Mais recentes, ou ela pode simplesmente ter aqui dentro da tecla, ao invés do desenho, a palavra Tab. Tá? Ela poderia estar apenas com a informação escrita aqui, Tab. A maioria dos teclados mais recentes vão ter esse íconezinho mesmo, tá? Das setinhas. E a gente vai entender aí para que ela serve e como funciona dentro do Word. Bem, pessoal, nesse exemplo da aula de hoje eu vou simular com vocês aqui no Word um pequeno cardápio, tá? Que seria aí um exemplo prático do que eu consigo fazer com a tabulação. É claro que nós teríamos outros ótimos exemplos, mas aí só para a gente entender aí o funcionamento da ferramenta, vou ensinar a vocês duas formas de tabular dentro do Word, dentro de um cardápio, tá? Então a gente vai precisar da tabulação em duas situações diferentes e vamos aprender dos recursos diferentes de tabulação. Primeiro eu vou colocar o nome aí da empresa, né, como título. Então a gente vai simular um cardápio mesmo de uma pizzaria. Após digitar o nome da pizzaria, eu vou centralizá-la, vou modificar a fonte, tá? Vou colocar uma fonte Broadway. Você pode pesquisar na caixinha ou procurar aqui na listinha, tá? E o tamanho será 18, tá bom? Não se importe aqui com o grifado vermelho no pepperoni, é simplesmente pelo fato do Word não ter essa palavra na biblioteca, tá? Caso você queira tirar o grifado, você clica com o botão direito e aí você pode colocar aqui na opção adicionar ao dicionário. Feito isso, ele vai tirar o grifado, porque a partir de então ele vai ter essa palavra no dicionário dele, tá bom? Vamos dar um Enter. E na parte de baixo, pessoal, nós vamos criar a primeira tabulação, tá? Nós vamos ver o primeiro exemplo de tabulação. Para a tabulação funcionar, nós precisaremos da régua, tá? Importante a gente ter a régua habilitada no nosso computador, no nosso Word, né? Efetivamente. Caso você esteja numa versão como a 2010, a régua vai estar aqui no cantinho, tá? Vou aproximar aqui para vocês verem melhor. Ela vai estar aqui nesse cantinho, tá vendo? Esse aqui é o ícone da régua, onde você tira a exibição ou exibe. Algumas versões não vão ter esse botão, tá, pessoal? Então, se não tiver o botão aqui no cantinho, não fique preocupado, vou ensinar um outro método. Outro método é você vir no menu exibição, tá? Em todas as versões você vai ter um menu exibição ou exibir, e dentro desse menu exibição ou exibir você vai ter uma caixinha escrito régua, tá? Marca na caixinha, você também consegue fazer a exibição da régua. Então ela tem que estar aparecendo aqui para a gente poder fazer as medições, ok? Depois aí de fazermos a habilitação da régua, né, exibirmos a régua aqui no nosso Word, nós vamos aqui no canto esquerdo, onde nós vamos ter as opções de tabulação, tá? Esse ícone aqui representa a tabulação à esquerda, tá? Eu quero fazer a tabulação do lado direito e centralizado, tá? Essas tabulações nada mais são do que os posicionamentos, tá, do texto em relação à folha, tá? Então vai ser importante porque
vou definir da onde que o conteúdo ele vai partir, se ele vai partir da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, ou se o texto será distribuído do centro, tá? Então a distribuição de texto vai ser interessante aqui que a gente faça para o texto ficar melhor distribuído nas colunas imaginárias que nós vamos criar pela tabulação. Então as primeiras tabulações serão centralizadas, tá? Centralizado é esse Tzinho aqui, da posição que nós estávamos. Você vai clicando até chegar nesse aqui, ó, centralizado. Feito isso, nós vamos clicar nos pontos aonde haverá a tabulação. E quais serão os pontos que terão a tabulação? Ponto 6. Conforme você clica, observa que o ícone que está aqui vai aparecer aqui, ó, 6. Você vai dar um clique no 10. E por último, nós vamos mudar a tabulação para a direita, tá? Já que vai ficar no cantinho da folha, vai ser legal o texto vir daqui para cá, né? Da direita para a esquerda. Então vou colocar aqui direito e vou marcar aqui o 14,5, tá? O meio seria esse traço maior, ok? Então a distribuição será 6, 10, 14,5. Essa configuração, galera, nada mais é do que a configuração do Tab, tá? É até interessante mostrar para vocês que antes aí do Tab, na verdade, como eu já tabulei, não vou conseguir mostrar aqui na tela, tá? Mas explicando, se você apertar o Tab antes aí de definir esses espaçamentos, esses pontos, ele vai dar um espaço um pouco maior do que o espaço normal do seu computador, tá? Tecla espaço. Ele vai dar um espaço um pouco maior porque ele tem um valor configurado de um espaçamento um pouco maior do que o espaço comum. Então a função do Tab sem a configuração é simplesmente dar esse espacinho maior em branco, tá? Com a configuração do Tab, a partir de agora ele vai pular exatamente para os pontos definidos conforme você apertar a tecla Tab. Então se eu apertar a primeira vez a tecla Tab, ele vai para o 6, a segunda ele vai para o 10 e a terceira ele vai para o 14,5. Então basicamente é isso que a gente fez aqui, a configuração da tecla. Então toda vez que eu apertar a tecla uma vez ele vem para cá, a segunda ele vem para cá e a terceira ele vem para cá na folha, tá? E aí para a gente visualizar isso perfeitamente, eu vou clicar aqui no alinhamento à esquerda do texto, para o meu cursor vir para cá. Ok. Aqui, ó, vou digitar o tipo. Não vou deixar a mesma fonte, tá? Vou deixar uma fonte mais simples. Vou usar a fonte já utilizada, calibre. Menorzinho, tá? Tipo. E aí agora é o que vai acontecer. Basicamente aí quando a gente apertar o Tab, é ele exatamente sair daqui para o ponto inicial marcado, tá? Então quando apertar a primeira vez a Tab, pode apertar aí também. Observa que ele vai diretamente para o valor 6, tá vendo? E aqui eu vou colocar os tamanhos, tá? Pequena. Vou apertar o Tab mais uma vez. Observa que foi para o valor 10. Média. Apertei novamente, sempre clica no final, tá? Senão ele vai espaçar junto com o texto. Tab novamente, ó, 14,5. Grande. Ok, então essa é a primeira tabulação, pessoal. Nós criamos espécies de colunas imaginárias através das linhas de tabulação para que haja um espaçamento ordenado entre um texto e outro texto, tá vendo? Sem a necessidade de tabelas, né, para fazer essa organização, que também poderia ter sido feito, porém teria uma complexidade um pouco maior para ficar bem organizado, né? E você teria que tirar todas as linhas, né, da tabelinha para você ter isso sem as grades, né? Sem que você tenha aí as linhas da tabela para limitar o conteúdo. Então, tabulação seria um bom recurso aí para a gente fazer esse tipo de coisa. Tá? Vou dar um Enter.
E aqui embaixo, ó, vou colocar os tipos, né, de pizza, os sabores. Então vou digitar lá a primeira, napolitana. E antes da gente colocar os valores, pessoal, eu quero colocar nessa segunda linha para baixo um design de linhas. Então, ao invés de a gente ter somente os espaçamentos vazios, igual ao primeiro caso, nós teremos linhas separando um espaço do outro, tá? E aí não será necessário a gente fazer a tabulação toda de novo, mas só fazer uma reconfiguração, tá? Então eu vou clicar aqui em cima, ó, onde está o grupo parágrafo, nesse botãozinho, ó, que é o menu de opções. Nessa caixinha eu vou clicar lá na parte de baixo em tabulação. E aqui você vai ver, ó, as suas tabulações já realizadas. Ó. Se a sua tabulação ficou salva direitinho, importante que ela fique marcada, tá? Se ela sumir, você tem que reconfigurar. E aí você vai fazer o seguinte, ó, você vai clicar no primeiro valor 6 centímetros, o alinhamento centralizado, tá vendo como a gente colocou? A gente só vai mudar isso aqui, ó, o tipo de linha ou tipo de preenchimento. Ó, vou colocar o tipo 2. Então, ó, 6, preenchimento 2, definir. 10, preenchimento 2, definir. 14,5, preenchimento 2, definir. Ok? A tabulação padrão, só a título de curiosidade mesmo, é essa aqui, ó. Então toda vez que você aperta a tecla Tab, ele dá um espaço de 1,25 centímetros na linha onde ele está, onde o cursor está, tá, ok? Vamos dar um OK. E agora é o seguinte, galera, a gente vai dar um Tab. Observa que já foi com linha, ou seja, da onde eu estava do ponto inicial até o valor 6, ele criou uma linha de espaçamento, tá vendo? E aqui nós vamos colocando os valores, tá? Vamos colocando os valorezinhos das pizzas. Então, 8,50. Eu vou utilizar como base o outro cardápiozinho que eu já tenho. Tab novamente. 10,99. Tab novamente. Toda vez que for espaçar, aperte uma vez o Tab, tá? 20,99. Feito isso, galera, feito aí os três tamanhos, os três valores, você vai dar um Enter para ir para a linha de baixo e realizar exatamente o mesmo procedimento, tá? Então eu vou disponibilizar um modelinho para vocês aí, para que vocês possam praticar, e vocês vão usar as mesmas ferramentas nesse cardápio que eu vou disponibilizar aí para vocês como atividade, tá ok? Bem, pessoal, assim como nós fizemos na primeira linha, nós vamos fazer nas demais linhas, tá? Então, deu um Enter, vamos para a linha de baixo. Então, vou fazer a segunda linha com vocês aqui só para a gente fixar mesmo. E as demais, vocês farão utilizando o mesmo procedimento, ok? Então, 4 queijos. Digitou o tipo da pizza, aperta o Tab. É normal, ó, que os pontinhos diminuam, tá? Porque a palavra é maior, então quanto maior for a palavra aqui, menos pontinho de espaço vai ter aqui embaixo, tá? E aí, me baseando nos valores anteriores, ó, 9,50. Tab 12,50. Tab 22,50. Feito isso, Enter, próxima linha. Então, gente, vocês vão seguir esse mesmo procedimento. Eu vou disponibilizar o restante dos sabores aí como arquivo para vocês, e você que tem a possibilidade de fazer essa fixação, esse exercício aí no seu computador, faça para que você possa praticar, tá ok, gente? Então a gente vai finalizando o conteúdo da nossa aula por aqui. Espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e até lá.